sabe, aqui é uma notícia atrás da outra, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso, custa caro, né? Então, a gente vai trazendo na agilidade da notícia com a nossa equipe competente. Após morte de cães, o Ministério Público foi acionado para apurar abandono, né, uma situação precária no canil municipal de Guapiaçu. A Kátia Miller vai chegar ao vivo trazer todas as informações com relação a essa situação que a gente já está acompanhando aqui no jornalismo do TH+ SBT desde o ano passado, né? E agora que explodiu a notícia aí a respeito da morte de 9 cães, 2 que chegaram lá com doença, aí várias imagens mostrando aí a situação precária. Quais são as informações? Ministério Público agora apurando a situação desse canil municipal. É isso, Kátia? Boa noite, bom trabalho. Exatamente, Sandro. Ótima noite para você e para todos que nos acompanham. O Ministério Público entra na parada, acionado pelo delegado responsável pelo caso, Dr. Bruno de Lima, na cidade de Guapiaçu, que investiga esse caso aí de suposto abandono, maus tratos, irregularidades na estrutura do canil. Essa representação, Sandro, foi formalizada na Promotoria de Justiça Civil e Criminal e pede providências urgentes, apuração dos fatos, fiscalização. Existem imagens de câmeras de segurança que mostram, inclusive, cães sendo abandonados na entrada desse canil. Depois disso, esses cães são resgatados. Nós mostramos isso, inclusive, nas nossas aí recentes edições. E esses cães são resgatados e, segundo aí a investigação, Sandro, foram colocados em uma baia onde já haviam animais também, outros cães doentes. Eles acabaram aí vítimas de uma doença que pode ser letal entre cães, principalmente filhotes, e isso aconteceu. Pelo menos 9 mortes em 2 ocorrências registradas nesse canil. A falta de estrutura também é apontada nesse inquérito aberto pela Polícia Civil, que agora todo esse documento, essas provas são apresentadas ao Ministério Público. Nesse contexto também, Sandro, moradores, protetores de animais que atuam de forma independente em ONGs aí de proteção animal, fazem um apelo, né, para que providências sejam tomadas, para que a investigação seja ainda mais aprofundada devido à morte, né, desses animais. Esse canil lá em Guapiaçu, um canil municipal, como nós já mostramos aqui, funciona muito próximo, Sandro, ao aterro. E isso, segundo testemunhas, moradores ali do entorno, colocaria esses animais ainda, esses cães, em uma situação mais delicada, né? Expostos inclusive a resíduos de esgoto. Então, tudo isso deve compor essa representação, melhor, já compõe essa representação apresentada ao Ministério Público, que deve entrar no caso, ouvir testemunhas, também fazer diligências no canil ali em Guapiaçu. Diante de todo esse contexto, viu, Sandro, a Prefeitura se posiciona, diz que depois que mortes foram registradas, as providências sanitárias quanto à limpeza profunda das baias foram tomadas, foram feitas. Inclusive, os animais que sobreviveram a tudo isso já estão em uma condição mais segura. Servidores da Prefeitura que trabalham no canil já foram ouvidos, prestaram os esclarecimentos, mas é importante então que esse caso teve um desdobramento muito significativo depois que denúncias foram formalizadas na polícia e agora então, atualizando esse caso, o delegado responsável pela investigação, Dr. Bruno de Lima, em Guapiaçu, aciona o Ministério Público e pede aí a apuração dos fatos de forma urgente, viu, Sandro? Todo esse caso a gente mostra, sim, como você mesmo colocou aí, desde o ano passado. Isso. Antes mesmo das mortes serem registradas, a falta de estrutura no local, né, Sandro? A maneira como os animais eram colocados ali nas baias, segundo ainda os protetores de animais, esses
Esses cães, Sandro, eles não passavam por um período de quarentena. Eles eram resgatados das ruas, mas não eram feitos exames, segundo essas denúncias. Não existia um período de quarentena que teriam de cumprir numa baia isolada. Então, tudo isso foi se agravando. Todas essas denúncias, né, são levadas agora ao conhecimento da Promotoria de Justiça, que vai apurar mais profundamente esse caso, viu, Sandro? Tem que ter estrutura mínima, né, estrutura física, estrutura de pessoal capacitado, né, e procedimentos a serem seguidos. É como você diz ali, os animais chegaram doentes com parvovirose, né, que acaba passando para os animais, né, é uma doença letal, tanto que matou 9 animais, e eles foram colocados lá no meio dos outros. Não teve nenhum exame, segundo consta, né, não teve nenhuma avaliação, período de quarentena para saber se eles tinham algum problema, e isso aí não pode existir, né? É por isso que a polícia abriu inquérito, agora o Ministério Público está de cima também, e a gente continua acompanhando o nosso papel, e o município, né, tem o dever, até porque tem regras a serem seguidas e não está tirando do bolso do prefeito, é dinheiro do povo, é dinheiro da contribuição através do imposto, por isso que a gente vai ficar de cima. Muito obrigado, Kátia, daqui a pouquinho você retorna, tem muito mais coisa acontecendo na nossa região e a gente traz para vocês com a nossa equipe.